Você já sentiu o olhar de alguém dentro da mata, mesmo sabendo que está sozinho? Imagine ouvir passos leves atrás de você, risadas de criança que não deveriam existir, e sentir que cada medo seu está sendo devorado, manipulado, tornando-se um jogo do qual você não pode escapar. Essa é a história de 4 amigos que entraram na floresta em busca de aventura e encontraram algo que ninguém deveria ver. Fique comigo, porque o que eles enfrentaram vai prender sua respiração até o último instante. A noite engolia o céu quando Lucas, Marina, Tiago e Carla chegaram à entrada da mata. O ar estava úmido e pesado, carregado do cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Cada passo sobre o chão coberto de folhas secas produzia um estalo que parecia multiplicar-se pelo silêncio, como se a própria floresta estivesse respirando. Lucas, o mais corajoso do grupo, tentou quebrar a tensão com piadas, mas a risada dele parecia frágil diante do que já começava a se formar no ar. Algo nos observava. Eu podia sentir, sem precisar olhar. Enquanto montavam as barracas, Marina comentava sobre histórias de assombração locais, tentando transformar o medo em curiosidade. Tiago ria, mas seu riso tremia, e Carla permanecia quieta, olhando para os galhos, que se moviam sem vento. O som do riacho próximo trazia uma sensação de calma, mas era uma calmaria enganosa. Cada sombra parecia maior do que realmente era. Cada tronco torto parecia esconder olhos atentos. A floresta já começava a brincar com nossas mentes, preparando o terreno para algo que não sabíamos nomear. Foi quando a vimos pela primeira vez. Entre os troncos, uma criança surgiu. Pequena, cabelos desgrenhados, olhos que brilhavam no escuro como brasas. Ela não falava imediatamente, apenas nos observava. Pediu ajuda com uma voz suave, quase melódica, mas carregada de algo que ninguém conseguia explicar. Lucas avançou, instintivamente solidário, mas a hesitação nos outros era palpável. Havia algo errado naquela presença, algo que não se encaixava em qualquer lógica humana. A criança começou a andar entre nós, e cada passo seu parecia calcular, medir nossas reações. Carla sentiu o estômago gelar. Lembranças antigas e medos que ela jurava ter enterrado vinham à tona. Tiago começou a suar frio, como se a simples presença da criança pudesse arrancar suas memórias mais dolorosas. Marina tentava se convencer de que era só uma criança perdida, mas os olhos dela já denunciavam dúvida, medo e fascínio ao mesmo tempo. Tentamos manter a fogueira acesa, mas o ambiente parecia conspirar contra nós. Risadas infantis ecoavam. Passos apareciam e desapareciam. Sombras se esticavam e desapareciam. A criança não precisava falar para nos dominar. Cada movimento, cada gesto, tinha uma força silenciosa, hipnótica, capaz de nos paralisar. Lucas, normalmente destemido, respirava rápido, sentindo a angústia crescer dentro dele, sem que pudesse explicá-la. À medida que a noite avançava, percebemos que estávamos sendo manipulados. Cada um de nós começou a sentir emoções que não entendia. Culpa, arrependimento, medo profundo. Era como se a criança estivesse lendo nossos corações, nossas falhas, e usasse isso para nos dobrar. A floresta deixou de ser apenas um lugar físico. Tornou-se um labirinto psicológico. Cada árvore parecia sussurrar segredos, cada vento carregava promessas de algo que não poderíamos escapar. Quando um galho estalou próximo à barraca de Marina, todos nos viramos. Nada havia lá, mas a sensação de ser observado aumentou. A criança da mata ria, um riso baixo, cruel, invisível, que penetrava nossos ossos e nos lembrava do que estávamos prestes a enfrentar. A ansiedade crescia, e com ela a percepção de que estávamos totalmente vulneráveis. No silêncio que se seguiu, enquanto todos tentavam dormir, percebi que a criança havia desaparecido, mas deixara uma marca invisível. O medo já não era apenas do que podia acontecer fisicamente, mas do que estava acontecendo dentro de nós. Cada pensamento, cada memória dolorosa parecia
amplificado. A mata tinha nos capturado, não fisicamente, mas emocionalmente. Quando o primeiro clarão do amanhecer atravessou as árvores, todos sabíamos que nada seria igual. A criança da mata não era apenas uma criança, era uma presença ancestral, sombria, capaz de manipular cada medo, cada emoção. E naquela primeira noite, sem percebermos, já havíamos começado a pagar o preço de nossa curiosidade. Se você já sentiu o olhar da mata sobre você, deixe seu comentário e ative o sininho, porque essa história só vai piorar. O sol mal iluminava o chão da mata quando Lucas acordou com um frio estranho correndo pela espinha. Não era o frio do vento, nem da madrugada. Era algo mais antigo, silencioso, como se a própria floresta respirasse sobre nós. Marina ainda dormia, abraçada ao próprio casaco, e Tiago se revirava inquieto, murmurando algo inaudível. Carla permanecia sentada, olhando para o horizonte da mata, os olhos fixos, tensos. Todos sentimos, naquele instante, que a noite não tinha acabado. A criança da mata ainda estava lá. Enquanto o café improvisado era preparado, riam nervosos, tentando esquecer o que haviam sentido. Mas cada risada soava forçada. Cada galho que estalava, cada sombra que se movia fora do lugar, nos lembrava da presença invisível que nos espreitava. Foi Lucas quem a viu primeiro. Um movimento rápido entre árvores. Uma silhueta pequena que desapareceu antes que pudéssemos nos aproximar. O silêncio caiu de repente, pesado, como se a mata tivesse fechado uma porta invisível atrás de nós. Tentamos nos convencer de que era apenas uma brincadeira, talvez um macaco ou algum outro animal curioso. Mas a forma como a criança se movia não era natural. Cada passo parecia calculado. Cada gesto transmitia algo quase humano demais, mas impossível de ser explicado. Quando Marina finalmente percebeu, sentiu um arrepio profundo. Algo nela havia sido tocado, algo que ninguém mais podia ver, mas que nos unia em uma sensação de pavor silencioso. Caminhamos em direção à trilha de onde Lucas tinha visto a silhueta, tentando manter juntos, tentando racionalizar o impossível. Foi então que ouvimos a primeira voz clara, suave, quase melódica, chamava: "Vocês estão com medo, não é?" Nenhum de nós respondeu. O medo não era apenas externo, estava em nós, crescendo a cada segundo. A criança conhecia nossos nomes? Não importava. Ela sabia o que nos corroía por dentro. Carla, a mais racional do grupo, tentou argumentar. É só uma criança perdida. Vamos ajudá-la. Mas sua voz tremia, e por um instante, parecia mais uma súplica desesperada do que uma certeza. Então, a risada surgiu, baixa, cruel e tão próxima que parecia dentro de nossas cabeças. Cada memória dolorosa que havíamos escondido veio à tona. Erros, arrependimentos, falhas que julgávamos esquecidas. O poder da criança não era físico, era psicológico, íntimo, visceral. O primeiro contato direto aconteceu quando Tiago se aproximou, estendendo a mão. A criança não fugiu, apenas nos estudou. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que queimava, e então sussurrou: "Vocês não vão conseguir escapar de mim." Um arrepio percorreu nosso corpo, mais forte que qualquer frio. A mata, a floresta, parecia fechar-se ao redor, transformando o caminho de volta em labirinto invisível. Cada tentativa de racionalizar falhava, cada passo parecia nos levar de volta à presença da criança. Ela manipulava nossos medos, alimentava-se de nossa ansiedade e nos lembrava de que estávamos vulneráveis, sozinhos e completamente à mercê de algo que não éramos capazes de entender. A floresta deixava de ser apenas lugar físico, tornava-se uma extensão de nossa própria mente, refletindo cada falha, cada insegurança. Enquanto o dia avançava, Lucas percebeu que qualquer distração, qualquer tentativa de ignorar a criança, apenas fortalecia sua presença. Risadas surgiam em cada canto, passos surgiam onde não havia caminho, e sombras nos observavam de ângulos impossíveis.
A tensão psicológica aumentava, e com ela, a sensação de que estávamos presos, prisioneiros de uma força que se alimentava de cada medo íntimo nosso. Quando o sol desapareceu atrás das árvores novamente, estávamos exaustos, emocionalmente drenados, mas conscientes de que a noite seria ainda mais cruel. A criança da mata não era apenas uma criança, era algo que existia para explorar nossos medos mais profundos, nos testar, nos quebrar de dentro para fora. E naquela primeira noite de contato real, percebemos que não havia retorno. Se você já sentiu que a floresta está observando você, compartilhe sua experiência nos comentários. E não se esqueça do sininho, porque a noite só está começando. A noite caiu como uma lâmina afiada, cortando qualquer vestígio de segurança que ainda restava. O grupo senta-se em torno da fogueira, mas o calor das chamas não conseguia afastar o frio que nos invadia por dentro. Lucas olhava para cada sombra com desconfiança. Marina tremia de forma quase imperceptível. Carla segurava as mãos com força, tentando se convencer de que aquilo era apenas medo, e Tiago, sentado mais distante, respirava com dificuldade, como se cada respiração carregasse lembranças que ele jurava ter enterrado. Todos sabíamos, sem precisar dizer, que a criança da mata ainda estava ali. Observando, foi Marina quem primeiro notou. Uma folha se movia no ar, sem vento, e formava uma sombra que se projetava sobre nós. Então, uma risada infantil surgiu, e cada um de nós sentiu como se a risada tivesse o poder de escavar nossos medos mais íntimos. A criança começou a nos manipular sem aparecer. Cada palavra que sussurrava, cada som, cada estalo de galho, parecia direcionado para nós individualmente. Era impossível ignorar, impossível racionalizar. A floresta não era mais apenas um lugar, era um espelho de nossas piores memórias, e a criança, o reflexo mais cruel de nossa vulnerabilidade. Tiago foi o primeiro a quebrar. Seus olhos se arregalaram, e ele caiu no chão tremendo. Lembrou-se de sua infância, de traumas que pensava ter superado, de momentos que o envergonhavam profundamente. A criança não precisava tocar nele. Sua presença, silenciosa e invisível, já era tortura suficiente. Ele gritava sem som, palavras presas na garganta, enquanto nós apenas podíamos assistir. Sentíamos a mesma pressão, a mesma angústia, cada um alimentando a ansiedade do outro. Carla tentou se afastar, andar até a margem do riacho, mas o caminho parecia se mover, como se a floresta tivesse mudado. Cada árvore estava no lugar certo para bloqueá-la. Cada sombra a empurrava de volta. Era um labirinto vivo, e a criança da mata não precisava se mostrar para nos prender. Ela manipulava o ambiente, mas também nossos pensamentos, tornando cada decisão um risco. O medo já não vinha apenas de fora, vinha de dentro de nós mesmos. Lucas tentou manter a calma, organizar o grupo, mas percebeu que cada tentativa de liderança só aumentava a ansiedade. A criança ria de cada esforço, invisível, mas presente. Cada memória dolorosa, cada insegurança, cada medo que escondíamos até de nós mesmos estava sendo devorado e devolvido para nós de forma distorcida, mais intensa, mais cruel. A manipulação emocional atingia todos, sem exceção. Marina começou a ouvir sussurros que ninguém mais ouvia. Seu próprio nome, misturado a frases sobre falhas, medos e segredos que nunca havia contado a ninguém. A criança não apenas nos observava, ela conhecia nossas falhas, nosso íntimo, e se alimentava disso. A floresta, antes acolhedora, agora parecia um organismo vivo, respirando junto com a criança, nos prendendo em cada movimento, em cada pensamento. Quando tentamos nos reagrupar, percebemos que cada direção era enganosa. O caminho de volta parecia se mover. Árvores apareciam onde antes não existiam. Sombras se estendiam e desapareciam. O terror não vinha mais de qualquer ataque físico. Ele vinha de nossa própria mente, de nossa própria carne. Estávamos sozinhos e cercados. E a criança da mata
ria de nossa impotência. Enquanto a fogueira morria, o medo se tornava palpável, pesado, quase sólido. Cada respiração carregava ansiedade. Cada olhar era um convite à paranoia. A noite só começava. E nós já sentíamos o peso da manipulação emocional que nos aguardava. Estávamos perdidos, mas a criança da mata ainda não havia se revelado completamente. Sabíamos que cada passo adiante nos aproximava do que ela queria, quebrar não nossos corpos, mas nossas mentes. Se você sente o frio da mata ao seu redor, compartilhe nos comentários e não esqueça do sininho, porque o que vem a seguir é pior do que qualquer sombra que você já viu. A noite caiu novamente, mais densa, mais opressiva. A fogueira, pequena e trêmula, mal iluminava nossos rostos, e o silêncio da mata parecia gritar. Lucas segurava um machado com força, tentando projetar segurança, mas até ele sentia o peso do medo se infiltrando. Marina se encolhia junto à barraca, e Carla permanecia imóvel, os olhos fixos nas sombras que se moviam de forma impossível. Tiago, já pálido e tenso, respirava com dificuldade, como se cada ar que entrava nos pulmões fosse drenado pela própria floresta. Estávamos à mercê da criança da mata, e isso começava a ficar claro de maneira brutal. O primeiro sinal de que algo iria acontecer veio de repente. Passos rápidos, leves, quase inaudíveis, mas precisos. A criança apareceu entre as árvores por um instante, desaparecendo logo depois, deixando apenas um rastro de ansiedade. Cada um de nós sentiu como se nossos corações fossem apertados por mãos invisíveis. O medo agora não era abstrato, estava se tornando tangível, físico. E, sem aviso, Tiago gritou. Ele não estava mais lá. Um vazio no espaço onde antes sentávamos. Apenas folhas mexendo como se algo tivesse se movido com velocidade impossível. Lucas correu. Marina gritou. Carla congelou. A criança da mata não precisava atacar. O simples desaparecimento de Tiago era tortura suficiente. O silêncio que se seguiu foi tão brutal que parecia nos esmagar. Cada um sentiu o pavor invadindo seu corpo. Um frio seco, profundo, quase sufocante. A floresta não tinha portas nem paredes, mas nos mantinha presos como se o próprio solo quisesse engolir-nos. Tentamos chamá-lo, procurar sinais, mas nada respondia. Apenas sussurros baixos, risadas infantis, vozes que imitavam os nossos pensamentos, lembranças dolorosas, traumas que jurávamos ter enterrado. Cada som nos arrancava um pouco mais de sanidade, como se a criança da mata estivesse testando nossos limites. A presença invisível nos moldava, nos pressionava, nos obrigava a perceber que não estávamos apenas assustados, estávamos vulneráveis de uma maneira que jamais havíamos imaginado. Marina tentou andar em direção ao local onde Tiago desapareceu, mas a trilha se torceu sob seus pés. Árvores surgiam de onde não existiam, sombras fechavam caminhos, e o medo tomou o controle de seu corpo. A criança da mata não apenas nos observava, ela criava obstáculos físicos e mentais, manipulando cada movimento, cada decisão. O desespero começou a corroer a nós todos. Lucas tentou liderar a busca, mas cada tentativa falhava. A criança brincava com nossas mentes, multiplicando sons, vozes e sombras, cada detalhe destinado a nos confundir e nos paralisar. O terror psicológico atingiu o ápice quando Marina gritou ao ouvir uma risada atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a sensação de que algo invisível havia tocado sua mente, roubando o controle sobre suas próprias emoções. O amanhecer chegou, mas a luz não trouxe conforto. Tiago continuava desaparecido, e a mata parecia maior, mais opressiva, como se tivesse engolido qualquer esperança. Estávamos exaustos, fisicamente intactos, mas emocionalmente despedaçados. A criança da mata tinha mostrado seu poder real. Não precisava machucar nossos corpos. Ela quebrava nossas mentes, explorava nossos medos e nos deixava vulneráveis, sozinhos e impotentes. Sabíamos então que a partir daquela noite
nada seria igual. O jogo da criança da mata havia começado de verdade, e cada passo adiante nos aproximaria daquilo que ela queria, nos consumir, nos aprisionar, nos fazer enfrentar nossos piores pesadelos, um por um. Se você sente o frio da floresta crescendo, deixe seu comentário e ative o sininho, porque agora o terror começa a se tornar real. O silêncio da mata naquela manhã era pesado demais para ser natural. A ausência de Tiago pesava sobre nós como uma pedra que não podia ser movida. Cada passo que dávamos parecia ecoar dentro de nossos próprios medos, como se a criança da mata não precisasse se mostrar para nos controlar, menos bastava sua presença invisível. Lucas tentava organizar buscas, Marina agarrava sua mochila como se fosse uma âncora, e Carla apenas caminhava olhando para o chão, tentando não encarar as sombras que se esticavam ao nosso redor. O primeiro contato direto daquela noite veio de repente, entre as árvores. Um movimento súbito. A silhueta pequena, apenas visível entre os troncos. A criança da mata surgiu sem avisar, silenciosa, mas intensa. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia atravessar a alma. Lucas deu um passo à frente, instintivamente tentando proteger os outros, mas a presença dela já começava a tocar cada um de nós de maneira diferente. Marina sentiu memórias antigas surgirem sem controle, erros que achava esquecidos, traumas que ainda pulsavam sob a pele. Cada lembrança vinha com a força do medo absoluto. Cada falha parecia amplificada pela presença silenciosa da criança. Carla, por outro lado, foi consumida por ansiedade, cada sombra se tornando ameaça, cada galho se transformando em ameaça física. Lucas sentiu sua própria coragem sendo corroída, como se a criança estivesse sugando sua determinação e deixando apenas pavor. De repente, a criança desapareceu novamente, mas seu efeito permaneceu. Risadas ecoavam em nossas cabeças, vozes sussurrando nossos segredos, nossas falhas, nossas culpas mais profundas. Estávamos cercados, fisicamente lesos, mas emocionalmente despedaçados. Percebemos então que não havia como lutar contra algo que manipulava nossos medos mais íntimos. Estávamos presos a ela, em um jogo invisível de tortura psicológica. Lucas tentou reagir, falando firme, tentando racionalizar. Precisamos ficar juntos. Precisamos nos concentrar. Mas suas palavras soavam vazias, quase absurdas. A criança ria, invisível, e cada esforço para confrontá-la parecia alimentar sua força. O medo já não vinha de fora, vinha de dentro, de cada lembrança que ela conseguia arrancar e multiplicar em nossas mentes. A floresta tornava-se um reflexo do nosso próprio terror. Marina caiu de joelhos, ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto. A criança parecia brincar com ela, evocando medos que nunca havia compartilhado, até mesmo os mais íntimos e vergonhosos. Carla tentou se aproximar para ajudá-la, mas foi imediatamente tomada por vertigem, como se estivesse sendo puxada para o chão por mãos invisíveis. Lucas sentiu raiva, misturada com impotência. A criança da mata não precisava de violência física para dominar menos. Bastava usar o medo, usar nossas mentes contra nós mesmos. Durante o auge do confronto, percebemos algo. A criança não era apenas um ser que se escondia na mata. Ela se alimentava de nós, de nossos erros, de nossas fraquezas. Cada tentativa de racionalizar, cada passo, cada respiração era observado, medido e manipulado. A mata parecia se mover com ela, criando obstáculos impossíveis, sons impossíveis, presenças impossíveis. Quando a noite finalmente caiu, todos estávamos exaustos. O primeiro contato físico ainda não havia ocorrido, mas cada um de nós carregava marcas profundas. Medo que queimava na pele, memórias que nos corroíam, sensação de impotência que nenhum abraço ou palavra poderia curar. A criança da mata havia nos ensinado uma lição brutal. Nem toda ameaça precisa tocar o corpo para quebrar a alma. Se você já sentiu que a floresta
parece sussurrar seus segredos? Comente abaixo e ative o sininho, porque o verdadeiro terror está apenas começando. E ninguém sai ileso da mata. A noite caiu mais densa do que nunca. E a mata parecia viva. Cada sombra parecia ter consciência própria. Cada estalo de galho era uma ameaça. Lucas caminhava à frente, tentando liderar o grupo. Mas seus passos eram pesados, como se a floresta estivesse sugando sua força. Marina se agarrava à mochila, respirando com dificuldade, o coração acelerado em cada batida. Carla, por outro lado, permanecia rígida, olhos fixos nas árvores, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia perceber. E a ausência de Tiago ainda pairava sobre nós, tornando tudo mais sufocante. Foi então que a criança apareceu novamente. Entre árvores que se curvavam de maneira impossível, seus olhos brilhavam, fixos, penetrantes, um sorriso quase imperceptível desenusei em seu rosto, e parecia dizer que nos conhecia melhor do que nós mesmos. A risada infantil ecoou, e de repente todos os nossos medos mais profundos começaram a se manifestar simultaneamente. Marina sentiu memórias dolorosas da infância. Carla foi confrontada com inseguranças que acreditava ter superado. E Lucas percebeu que a coragem que ainda restava estava sendo drenada. Tentamos fugir, mas a mata parecia se mover conosco, fechando caminhos, criando ilusões, confundindo os sentidos. Cada tentativa de escapar transformava-se em um labirinto psicológico. A criança da mata não precisava se aproximar fisicamente. Seu poder era emocional e mental, cruel e preciso. Cada passo que dávamos parecia nos aproximar de uma armadilha invisível, e a ansiedade aumentava com cada segundo. De repente, uma voz suave, quase doce, ecoou atrás de nós. Vocês não podem fugir, nem se esconder. Lucas se virou, mas não havia nada menos apenas a sensação de que algo estava tocando sua mente, mexendo com seus pensamentos, amplificando cada medo. A floresta parecia respirar junto com a criança. Cada árvore, cada sombra, uma extensão de sua presença. Sentimos nossos corpos drenados, músculos rígidos, corações disparados, mentes à beira do colapso. Carla gritou, e vimos algo se mover entre as árvores. Um vulto rápido, quase impossível de acompanhar. Marina caiu no chão, agarrando-se a Lucas, lágrimas escorrendo. A criança da mata brincava com nossas percepções. O caminho que víamos não era o caminho real. O chão parecia se mover, e cada som era amplificado, transformando-se em algo que nós mesmos imaginávamos. Cada medo interno se tornava externo, real, tangível e impossível de ignorar. Lucas tentou racionalizar, falar conosco mesmos, mas percebia que a lógica não tinha efeito. Cada pensamento que ele tinha era respondido por uma força invisível, cruel, que conhecia nossas fraquezas, medos e arrependimentos. A criança ria sem estar ali, manipulando nossos corpos e mentes, corroendo nossa resistência emocional. Cada passo em falso aumentava o terror. Cada olhar para trás amplificava a sensação de que estávamos cercados. Quando a fogueira finalmente se apagou, o frio tomou conta. A criança desapareceu, mas sua influência permanecia. O medo agora estava gravado em nossos corpos e mentes, profundo, visceral, impossível de ignorar. Tiago ainda não havia aparecido, e sabíamos que a noite seguinte seria ainda mais cruel. A mata não era apenas um lugar físico, era um pesadelo vivo, e nós estávamos presos nele, à mercê de uma presença ancestral que se alimentava de nossos medos mais íntimos. Se você sente o peso da floresta ao seu redor, deixe seu comentário e ative o sininho, porque o verdadeiro terror ainda está por vir, e ninguém sairá ileso da mata. A escuridão da mata naquela noite não tinha nada de natural. Era uma escuridão densa, sufocante, que parecia engolir tudo ao nosso redor. Lucas segurava o machado como se fosse sua única defesa. Mas sabia que nenhuma lâmina podia cortar aquilo que nos cercava. Não uma criança, mas uma força viva,
que manipulava nossos medos mais profundos. Marina tremia, tentando controlar a respiração, enquanto Carla permanecia rígida, os olhos fixos em sombras que se moviam de forma impossível. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo sussurro do vento, ou pelo sussurro da própria criança. E então, ela surgiu, pequena, frágil, com olhos que brilhavam como carvão aceso. A criança da mata não precisava correr para nos atingir. Cada passo seu fazia nossos corpos enrijecerem. Cada olhar parecia perfurar nossa mente. Tiago não estava mais entre nós. Sua ausência era um lembrete brutal de que ninguém estava seguro. A criança ria, mas não era apenas um riso infantil. Era a promessa cruel de destruição emocional. De manipulação psicológica absoluta, Marina tentou avançar, mas a floresta parecia reagir. Árvores surgiam de onde antes não existiam. Galhos bloqueavam caminhos. Sombras se alongavam e se aproximavam sem lógica. Cada passo era um teste. Cada movimento, uma armadilha. A criança da mata brincava conosco como um predador invisível, alimentando-se do medo, da ansiedade, da culpa e do arrependimento que cada um carregava. Era impossível ignorar, impossível escapar. Lucas tentou gritar instruções, organizar o grupo, mas sua voz soava fraca, quase irrelevante. A criança sussurrou nossos segredos mais íntimos, nossas falhas, nossas vergonhas mais profundas. E de repente, cada um de nós estava confrontando memórias que julgávamos enterradas. Carla entrou em colapso diante de um sentimento que parecia arranque-la por dentro. Marina caiu de joelhos, o desespero consumindo cada centímetro de seu corpo. Até Lucas sentiu a coragem drenada, a força evaporando, a mente sendo pressionada contra os limites do medo. E então veio o toque físico, rápido, quase imperceptível, mas suficiente para nos fazer tremer de pavor. A criança da mata não precisava de violência para machucar. Cada gesto, cada presença, cada olhar era devastador. Nossas próprias emoções se tornaram armas contra nós mesmos. Cada passo que tentávamos dar para escapar apenas nos aproximava daquilo que não podíamos compreender. Em um instante de pura coragem, Lucas avançou, tentando enfrentar a presença de frente. A criança desapareceu, reaparecendo em outro ponto, rindo, brincando com nossa percepção. O labirinto emocional que ela havia criado atingiu seu ápice. Cada sombra, cada som, cada lembrança dolorosa convergia para nos esmagar. O clímax do terror não era físico, mas psicológico. E estávamos completamente à mercê de sua força. No ápice da noite, Marina, Carla e Lucas perceberam algo. A criança não era apenas uma entidade da mata, mas um reflexo de nossos próprios medos mais íntimos. Ela existia para nos confrontar com aquilo que mais temíamos em nós mesmos. O terror atingiu seu ponto máximo quando entendemos que não havia fuga menos apenas sobrevivência emocional e a necessidade de enfrentar cada medo sem ilusões. Se você sente que a mata observa seus segredos, inscreva-se e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai mostrar que nem toda criança perdida é inocente. A madrugada trouxe silêncio, mas não trouxe alívio. A mata parecia maior, mais sombria, como se tivesse absorvido a própria noite e armazenado todo o terror que nos havia consumido. Lucas, Marina e Carla se reuniam junto à fogueira moribunda, cada um carregando marcas invisíveis, cicatrizes que não poderiam ser vistas, apenas sentidas. Tiago continuava desaparecido, e a ausência dele era um lembrete cruel de que a criança da mata não perdoava menos. Ela não apenas assustava, ela devorava, fragmentava, transformava a mente em um labirinto de medo. Tentamos nos mover, encontrar o caminho de volta, mas a floresta resistia. Cada árvore parecia se mover de forma imperceptível. Cada sombra seguia nossos passos. Cada som parecia vir de um lugar impossível. Marina chorava silenciosamente, abraçada ao corpo quente da mochila, como se fosse sua única defesa contra o horror que ainda pairava no ar. Carla tremia, não de frio, mas de ansiedade, e Lucas respirava fundo,
tentando manter alguma racionalidade. Sabíamos que sobreviver fisicamente não significava escapar da influência da criança. A presença dela ainda era sentida. Risadas suaves surgiam entre os galhos. Passos invisíveis se aproximavam de nossos corpos. Sussurros repetiam nossos piores segredos. Cada tentativa de comunicação entre nós parecia inútil. A criança manipulava nossas emoções, explorava nossas fraquezas e nos fazia questionar nossas próprias decisões. A floresta não era apenas um lugar, era uma prisão psicológica, viva, e nós éramos presas involuntárias. Enquanto caminhávamos com cautela, o peso emocional começava a se tornar insuportável. Marina desabou, lembranças dolorosas da infância surgindo com força brutal. E Carla gritou quando uma sombra se projetou de forma impossível sobre ela. Lucas tentou acalmar, mas percebeu que qualquer palavra não passava de ruído. A criança da mata não precisava atacar. Cada memória evocada, cada sensação de impotência, cada arrependimento alimentava seu poder invisível sobre nós, e então, um momento de lucidez. Percebemos que nossa sobrevivência dependia de algo além da força física. Não havia fuga, não havia confrontação direta, não havia armas que pudessem nos proteger. A única esperança era resistir emocionalmente, controlar o medo e permanecer unidos. Cada um de nós precisava enfrentar aquilo que a criança nos trazia menos medos antigos. Culpas enterradas, traumas invisíveis, para não se perder completamente. À medida que caminhávamos em silêncio, percebemos o impacto real da primeira noite. Lucas estava exausto, Marina emocionalmente esgotada, Carla quase paralisada. Tiago permanecia ausente e o vazio deixado por ele era a prova brutal de que ninguém sairia da mata intacto. A criança da mata não precisava ser vista para causar dano. Bastava existir, manipular, observar e consumir. No fim da madrugada, conseguimos encontrar um pequeno clareira que parecia nos oferecer uma pausa, não descanso. Apenas a oportunidade de reunir forças. O trauma estava presente em cada um de nós, mas a consciência de que ainda tínhamos que sobreviver se tornou clara. A criança da mata havia mostrado seu poder máximo, e o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Se você sente que o medo pode ser mais real do que pensa, comente abaixo e não esqueça do sininho, porque a mata ainda guarda segredos que ninguém sobrevive sem enfrentar. O amanhecer trouxe uma luz fraca, filtrada entre as árvores, mas não trouxe alívio. A mata parecia mais viva do que nunca, como se cada tronco, cada galho, cada sombra estivesse consciente de nossos medos mais íntimos. Lucas, Marina e Carla caminharam juntos, exaustos, cada passo pesado, cada respiração arrastada. Tiago ainda não havia aparecido, e o vazio que ele deixou era como uma mão invisível nos apertando o peito, lembrando que não estávamos sozinhos e que nunca estaríamos realmente livres. De repente, um movimento rápido à margem da trilha chamou nossa atenção. A criança da mata surgiu entre as árvores, pequena, frágil, mas carregando um poder que parecia esmagar nossos corpos e mentes. Ao mesmo tempo, os olhos dela brilhavam, penetrantes, e a risada infantil ecoou, cortando o silêncio da manhã com a promessa de que tudo que havíamos enfrentado não era nada comparado ao que viria. Cada um de nós sentiu a presença dela dentro de si, manipulando nossos pensamentos, intensificando nossos medos, expondo nossos segredos mais sombrios. Marina tentou se aproximar, com a esperança de confrontar a criança, mas suas pernas tremiam. Cada passo parecia nos levar a uma armadilha invisível. Carla agarrou a mão de Lucas, procurando força, mas percebia que não havia segurança possível. A floresta, agora percebíamos, não era apenas um cenário, era parte da criatura. Uma extensão de sua força invisível que nos mantinha presos à mercê de nossos próprios medos. E então veio a primeira revelação. A criança não era apenas uma presença física
ou espiritual da floresta, mas um reflexo dos medos mais profundos de cada um de nós. Cada sombra que nos perseguia, cada risada, cada sussurro, era projetada de dentro de nós mesmos. A criança da mata não precisava machucar. Ela existia para revelar quem éramos em nossos momentos mais frágeis, expondo culpas, arrependimentos e segredos enterrados. Era um confronto brutal com nossa própria mente. Lucas respirou fundo e percebeu algo crucial. Enfrentar a criança significava enfrentar nossos próprios demônios internos. Cada um precisava reconhecer seus medos sem tentar fugir, sem racionalizar, sem se culpar. Foi nesse instante que Marina deixou escapar suas lembranças mais dolorosas. Carla confrontou sua ansiedade paralisante. E Luca os encarou sem tentar controlar nada. A presença da criança os observava, mas não atacava fisicamente. Ela parecia medir a força de nossa resistência emocional. E então, um movimento inesperado. Tiago reapareceu. Ele estava pálido, abatido, mas vivo. Sua sobrevivência não havia sido física, mas emocional. Ele havia sido testado de maneira brutal, confrontando sozinho seus medos internos antes de conseguir se reencontrar conosco. A criança da mata, por um momento, recuou, como se reconhecesse que seu propósito havia sido cumprido parcialmente. Expor cada medo, cada fragilidade, cada arrependimento. No ápice do confronto, entendemos que a força da criança da mata não podia ser vencida com armas ou força física. Sobreviver significava reconhecer nossas próprias fraquezas, aceitar o medo e permanecer unidos, apesar da manipulação e do terror emocional. Pela primeira vez, a mata parece ceder, dando espaço para que respirássemos sem sentir o peso esmagador da presença invisível. Se você já enfrentou algo que parecia maior do que sua própria coragem, comente abaixo e ative o sininho, porque a história da criança da mata ainda não terminou, e a última noite será inesquecível. O último amanhecer na mata não trouxe alívio, trouxe clareza. Lucas, Marina, Carla e Tiago se reuniram no que restava da fogueira, exaustos, esgotados, mas conscientes de que haviam sobrevivido não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A criança da mata havia desaparecido, mas sua presença continuava viva em cada pensamento, cada lembrança dolorosa, cada arrependimento que agora precisávamos carregar e compreender. Não era apenas uma criatura, era um reflexo cruel do que carregávamos dentro de nós, enquanto caminhávamos para fora da trilha. Cada sombra parecia se distorcer, cada som nos lembrava do que enfrentamos. Tiago ainda tremia, mas não de medo físico. Tremia da consciência de que seus segredos mais íntimos haviam sido expostos e confrontados. Marina respirava fundo, tentando reunir forças, enquanto Carla permanecia em silêncio, mas com olhos que finalmente refletiam uma compreensão dura, amarga, de tudo que havia acontecido. Lucas liderava, mas a liderança agora não era sobre força, era sobre aceitação. Aceitar que não podíamos controlar o que a mata e a criança nos impuseram. E então, como se a própria floresta reconhecesse nossa resistência, sentimos um espaço aberto, uma clareira que não existia antes. A criança da mata não surgiu, não precisava mais. Havíamos passado pelo teste mais brutal. Enfrentar nossos próprios medos sem fugir, sem negar, sem racionalizar. Cada passo que nos levava para fora daquele labirinto invisível era uma vitória silenciosa, uma lembrança de que o terror que sentimos existia, acima de tudo, dentro de nós. Quando finalmente alcançamos a borda da mata, olhei para trás uma última vez. Não havia ninguém, apenas sombras que dançavam à luz do sol, que surgia tímido. A criança da mata nunca fora física, sempre fora a manifestação de nossos medos, traumas e arrependimentos, projetados em algo que poderíamos confrontar, mas não controlar. A sensação de impotência, de vulnerabilidade, de medo absoluto, agora se transformava em compreensão brutal. O verdadeiro terror não está fora, está dentro de nós. Marina quebrou o silêncio. Nós sobrevivemos.
mas não seremos os mesmos. Todos concordamos. Havia um peso emocional que carregávamos, mas também uma estranha sensação de força adquirida. Confrontar a criança significava confrontar a nós mesmos, e isso nos transformou de maneira irreversível. Cada cicatriz, cada medo, cada lembrança dolorosa agora fazia parte de quem éramos menos más. De alguma forma, também nos fortalecia. No caminho de volta, entendemos a moral que a mata e a criança nos ensinaram de forma brutal. Nem toda inocência é inocente. Nem todo medo precisa ser físico para ferir. Sobreviver à criança da mata significava enfrentar o que mais tememos em nós mesmos, aceitar nossas fragilidades e continuar, mesmo sabendo que a lembrança daquele terror permaneceria para sempre. E assim, quando saímos da floresta, um silêncio profundo nos envolvia, misturado à sensação de vitória amarga. A criança da mata não nos perseguiu além da mata. Ela permanecia dentro de nós, como um aviso silencioso de que, às vezes, os monstros mais perigosos não estão fora, estão dentro. Se você sentiu arrepios ao ouvir esta história, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa sentir o peso do medo. E lembre-se, na floresta, o que parece inocente pode ser a manifestação mais cruel do que você teme.